Hebreus capítulo 9, versículo 27. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga se espera, pastor. Tem pessoas procurando aí ainda, né? Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Depois disso vem o que, queridos? Vem o que? Juízo. Gênesis capítulo 14, versículo 17. Gênesis ou melhor, queridos, Gênesis 19, versículo 17. Não é Gênesis 14 não, é Gênesis 19, versículo 17. Diz assim: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te e salva a tua vida. Não olhes para e nem pares em toda a campina. Foge para que não pereças. Versículo 26 diz assim: e a mulher de Ló olhou para e se converteu-se em uma estátua de sal. Se você observar, a Bíblia está dizendo para nós em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que nós lemos, que a vida é única, irmão. Se você morrer, já era. Por mais que você pense: ah, pastor, vai ter reencarnação. Tem isso não, querido. Não, tem isso não. Quando você partir desse mundo aqui, só vai ter dois lugares que vão te receber, e você que vai escolher para qual lugar você vai. Só tem dois lugares disponíveis depois da partida. Um é o inferno e o outro é o céu. Ele está dizendo que só vai ter uma morte. Morreu, já era. É por isso que quando nós lemos lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios 5:10, diz que todos nós teremos que comparecer diante ao tribunal de Deus, para receber o bem ou o mal, segundo o que nós cometemos. Morreu aqui, já era, irmão. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Por mais que algumas outras pessoas digam outras coisas, é inferno ou céu, querido. Porque a Bíblia está afirmando: é céu ou inferno. O que Deus nos dá? Deus nos dá oportunidade. Fala para o teu irmão: Deus nos dá oportunidade. Por mais que alguns digam por aí, eu também cresci ouvindo isso, que gato tem 7 vidas. Não vai nessa não, meu filho. Vai nessa não, que o negócio é estreito. Porque é uma oportunidade que Deus nos dá. Por mais que tenha pessoas que pensem: não,
pastor, eu vou viver. A qualquer momento a sua senha vai ser chamada. E queira você ou não, você vai partir, meu filho. E se você tiver com pressa de ir, eu te dou a minha senha, nem vendo, pode morrer por mim. Mas o que está dizendo para nós é que morreu, acabou. Então a minha atitude, a minha tomada de decisão, ela é aqui. Aqui eu decido para onde eu vou. Aqui eu decido para onde eu quero ir. Por mais que você pense que não, a decisão é aqui, querido. A decisão é aqui. Aqui decidimos. Aqui você decide se vai sorrir para alguém, se vai tratar bem, se vai tratar mal. Aqui você decide se vai viver triste, se vai viver alegre. Aqui você que vai optar, você que vai decidir. Porque a Bíblia diz que no céu não vai ter choro e nem ranger de dentes. Nós vamos estar por toda a eternidade junto com o Pai. Agora a Bíblia também ressalta e afirma que no inferno é tormento atrás de tormento. A Bíblia está dizendo que o inferno existe. E vamos ser sinceros, até aquele que não crer em Deus sabe que o inferno existe. Porque quando alguém trata ele mal, ele diz assim, esse cara só pode ser do inferno. Então ele sabe que existe o inferno. Tem uns que dizem assim, isso só pode ter vindo do inferno. Então sabe que existe o inferno. Então o escritor aos Hebreus, ele está abrindo a nossa visão e dizendo, ei, você tem uma oportunidade. Então aproveite esta oportunidade. Abre a sua Bíblia aí, por gentileza. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Versículo 9 e 10. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 9 e 10, diz assim: ali entrou em uma caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Ele disse, procuram tirar a minha vida. Versículo 14. Olha o que Elias vai dizer novamente. E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me o quê? Tirar o quê? A minha vida. Olha a resposta de Deus para ele, versículo 17: quem escapar à espada de Jeziel, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Olha o que Elias está dizendo. Ele diz assim: Senhor, somente eu fiquei. E Deus permite outra oportunidade a ele. No versículo 14, ele repete a mesma coisa. Ele diz: Senhor, somente eu fiquei. Elias está se achando, desculpe aqui o termo, o último biscoito do pacote. Ele diz assim: somente eu fiquei. Somente eu fiquei. O restante, Senhor, se voltaram contra o Senhor, levantaram ídolos contra o Senhor, foram para a idolatria, somente eu fiquei.
Aí Deus olha para Elias e diz assim: eu conservei em Israel 7.000 dos joelhos que não se dobraram diante de Baal, e a boca que não beijou, não confessou. Olha o que Deus está dizendo para Elias: Elias, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Sabe por que Deus está dizendo isso? Porque nós sabemos como Elias entrou no cenário. No capítulo 17, diz que o povo estava vivendo uma idolatria tremenda. Acabe casou-se com Jezabel. Não sabemos se Jezabel era o próprio diabo, mas Acabe casou com Jezabel. Elias ficou indignado com a situação, e ele se levanta e diz assim: eu vou parar com essa bagunça. E ele se levanta profetizando, e profetiza, e diz: olha, outra coisa, durante 3 anos e 6 meses, não vai chover. Eu imagino Deus olhando e falando assim: gostei desse cara. Isso é no meu pensamento, gostei dele. Não foi eu que mandei ele se levantar, não foi eu que chamei, mas ele se levantou e se posicionou, eu gostei dele. Aí Deus fez o quê? Puxou ele para ser profeta. E agora Deus o constitui como profeta. Só que, querido, presta atenção no que eu vou te dizer: ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Não pense você: eu sou. Não é, irmão. Ninguém é insubstituível. Todos nós podemos ser substituídos. Aí Deus olha para Elias. Deus fez aquilo que Elias falou, segurou a chuva, segurou as nuvens, não choveu. Aí Deus alimentou Elias, Deus tratou de Elias, mandou ele em determinado lugar, deu água para ele, deu carne para ele, mandou ele na casa de uma mulher. Só que agora Elias diz para Deus: Senhor, só eu fiquei. E se tem uma coisa que Deus não tolera, irmãos, Deus não tolera, é murmuração. Deus não tolera murmuração. Se você for para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, abre aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10, abre aí. Capítulo 10, versículo 10. Olha o que Deus vai dizer. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Diz assim. Minha Bíblia está novinha, irmão, está soltando a folha. Nem, primeira carta de Paulo aos Coríntios 10, 10, ok? Vocês estão me ouvindo bem? Está ouvindo bem aí, Romana? Está, Romana, ouvindo bem? 10, 10, olha o que diz aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios 10, 10. E nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Em algumas versões vai dizer assim: foram destruídos pelo anjo destruidor. Elias está murmurando. Deus disse assim: Elias, vou fazer o seguinte, eu vou levantar outro. Simples isso. Já que você está murmurando, eu te dei a oportunidade, você não quer a oportunidade, eu levanto outro. Aí Deus diz assim, antes de dar resposta para Elias, ele diz assim: você vai ungir um rei, e você vai ungir outro profeta no seu lugar. Só que depois Deus diz assim: porém, Elias, eu quero que você saiba disso. Você está murmurando, mas tem muitos profetas que não se prostraram diante de Baal, e tem muitos profetas que não professaram o nome de Baal, nem beijaram os ídolos de Baal. Olha o que Deus está dizendo: pela sua murmuração eu vou levantar outro. Pela sua murmuração eu vou levantar outro profeta no seu lugar. Sabe por quê, querido? Nosso Deus, Ele não admite murmuração. Deus nos dá uma oportunidade na nossa vida, mas Ele não admite você murmurar dentro da oportunidade que Ele nos dá. Porque às vezes nós achamos que nós somos únicos. Não, eu sou o único, só eu que faço, irmão.
Se você morrer, vai levantar outro e vai fazer a mesma coisa que você faz. E outra coisa, não fique triste no que eu vou dizer, e nem faça biquinho não, vai fazer ainda melhor do que você. Porque ninguém é insubstituível, e no reino de Deus, ainda mais, ninguém é insubstituível. Deus estava dando uma oportunidade para Elias, Deus deu uma oportunidade para ele, mas ele começou a fazer o quê? Ele começou a murmurar, e gente, vamos ser sinceros, tem muita gente que fica murmurando também. Claro que aqui em Campos não acontece isso, e nem aqui, né, na EADEC, só lá fora, só lá na Ucrânia e na Rússia. Mas tem muita gente que murmura de tudo, e fica murmurando, o tempo inteiro murmurando. E Deus te deu uma oportunidade. Ele te deu o quê? Uma oportunidade. Sabe outra coisa que atrapalha a oportunidade? Precipitação. Tem gente precipitado. Olha o que Elias está dizendo: só eu fiquei. Irmão, não seja precipitado. Tem gente que quer tudo assim, tem que ser agora, não, tem que ser, não seja precipitado. Dá uma olhadinha na sua Bíblia, Provérbios 20, versículo 21. Provérbios 20, versículo 21. Provérbios capítulo 20, versículo 21. Isso. Olha o que diz aí: a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Não seja precipitado na sua vida, irmão. Deus está na direção, Deus sabe todas as coisas, Deus está no controle. Elias se precipitou. Eu estou falando de Elias, não estou falando de qualquer um, estou falando de um profeta que orou, ficou sem chover, orou de novo, veio chuva. Um profeta que foi na casa de uma mulher, o menino estava morto, ele orou, o menino ressuscitou. Estou falando de um profeta que recebeu pão, que recebeu água, que recebeu carne, que Deus proveu. Não estou falando de qualquer um, estou falando do profeta Elias. A Bíblia diz no primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículo 5, fala de um jovem chamado Adonias. De repente você nunca ouviu falar de Adonias. Adonias é um dos filhos do rei Davi. A Bíblia diz que o rei Davi foi envelhecendo, e um dia ele ficou doente, e em meio à sua doença, sabe o que Adonias fez? Ele disse: agora eu vou reinar, meu pai ficou doente, agora eu vou reinar no lugar dele. Ele prepara uma boa carruagem, ele prepara um bom exército. Ele diz: agora eu vou sentar na carruagem, agora eu vou andar, porque agora eu vou reinar. Sabe o que a Bíblia diz? Que trágica foi o final da vida de Adonias. Mas sabe por quê, querido? Olha o que está dizendo para nós em Provérbios aqui: a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoado. Ou seja, no início parece que está tudo certinho. Eu quero um carro, eu quero um carro, Jesus, eu quero um carro, me dá o carro. Senhor, pelo amor de Deus, R$8 a gasolina? Será que o diabo entrou na Petrobras? Você não pediu o carro, filho? Está reclamando de quê agora? Não pode não, esse presidente está doido. Fala para o seu irmão assim: pediu, o mínimo que você pode fazer é ficar quieto, irmão. Fala, é o mínimo que você pode fazer.
Agora olha o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia diz que Elias sai e vai em direção a um rapaz chamado Eliseu. Elias pega o seu manto, a sua capa, e joga a capa sobre Eliseu. A Bíblia não vai dizer que Eliseu reclamou da capa ser lançada. Volta aí para o livro de Reis, capítulo 19, versículo 19, e acompanhe comigo, por gentileza. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 19. Diz assim: partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava, lavrando com 12 juntas de bois, adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai-te, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois, os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu para quem? E comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Observe o texto, que a Bíblia diz assim: Elias chegou e lançou o que? Lançou a capa. Você está vendo aí no texto Eliseu reclamando? Claro que não. Sabe por quê, querido? Quando a oportunidade vem, eu preciso estar preparado. Tem pessoas que não estão preparadas para a oportunidade. Lembra do que Paulo disse na segunda carta a Timóteo, capítulo 2,15? Ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, antes maneje bem a palavra da verdade. Eu já falei isso aqui, vou bater nessa tecla. Deus está trazendo oportunidades para muita gente, mas tem pessoas que não estão preparadas para abraçar a oportunidade que tem. Meu filho, pelo amor de Deus, você tem que estar preparado. Eliseu já estava esperando isso. Tem gente que sabe que é filho de Deus, sabe que tem promessa, sabe que Deus vai realizar, e sabe o que ele faz? Ele está numa rede dormindo, olhando no WhatsApp, olhando no Facebook, não se prepara, não está se preparando. Irmão, precisa estar se preparando, você precisa estar preparado, porque quando a oportunidade chegar, você vai abraçar ela. Também é um homem, está apto a viver uma única vez, depois disso vem o juízo, ele morre. Não pensa que você é gato, que vai ter 7 vidas, que você não vai ter, irmão. Não estou te entristecendo não, isso é verdade. Agora, se você quer abraçar as oportunidades de Deus, esteja preparado para elas. Esteja preparado para a oportunidade. Elias chegou lá, lançou a capa sobre Eliseu. Eliseu não reclamou não. Elias falou assim: você já sabe o que eu fiz? Ele falou: eu sei. Ele não disse assim: ah, mas profeta, eu estou despreparado, o senhor sabe, né? Não, ele falou: eu sei para que o senhor está me chamando. Eu estou preparado, em outras palavras. Ei, a oportunidade vem, eu estou preparado, eu vou abraçar essa oportunidade, eu vou ser feliz, eu vou fazer alguma coisa, Deus vai me honrar, é minha. Eu já falei isso aqui, eu puxo muito a orelha dos jovens aqui, irmãos. 16 anos eu pergunto: quando você se formar, você quer ser o quê? Sei não. Eu falo: pelo amor de Deus, meu filho, você está no Brasil? Está no mundo ou está no Japão? Ou está fora da órbita do mundo? Porque você precisa saber o que você quer ser. Você precisa saber. Olha o que Eliseu está vivendo aqui. A capa chegou, ele já
está comigo, a capa é minha, eu já estava esperando, a oportunidade veio, eu abracei, o diabo não tira, o homem não tira, está comigo, é meu, a porta abriu para mim, eu não vou deixar o entrar. Às vezes umas coisas que eu não entendo, irmão. Menino com 20, 28, 27 anos de idade dirigindo sem habilitação. Fico pensando, meu Deus do céu. A minha primeira licença eu tirei com 16 anos de idade. Podia, na época, pouco tempo, alguns meses. Já comecei. Tem gente que não está preparado. Aí fica orando e reclamando em casa: Deus, eu preciso de uma porta boa de emprego. Eu imagino Deus olhando, irmão, porque se eu sou Deus, eu dava um pedala Robinho, pá, acorda meu filho. Você quer oportunidade dormindo aí? Eu já falei isso, irmãos, tem cursinho na internet, a prefeitura dá curso aí, tem um monte de coisa para poder fazer, mas o pessoal está dormindo. Eliseu disse não, ele falou: não pode, a capa é minha, a oportunidade é minha, chegou para mim, eu estou abraçando ela, eu vou fazer o que Deus quer, eu vou viver o melhor de Deus, pode deixar comigo. Cutuca a tua irmã, fala para ele assim: antes do carro, filho, tem que ter a CNH, a carteira. Faz, tem que estar preparado, meu filho. Senão fica que nem gato, né, Sérgio? Correndo das blitz. Ou manda o WhatsApp: a blitz na ponte. Tem uns que caem na blitz ainda e falam assim: não tinha como você falar qual ponte. Você está rindo? Então você já fez isso. Tem que estar preparado, gente. Tem que estar preparado. Eu falei para uma juventude esses dias, estou batendo nessa tecla, porque eu sei que Deus, Ele está buscando levantar pessoas, mas você precisa estar preparado. Concurso do Corpo de Bombeiro no estado do Espírito Santo, mais de 300 vagas, se eu não me engano. Precisa de habilitação. Hoje qualquer concurso público que você faz precisa de habilitação. Aí fica reclamando: Deus não me viu. Viu, mas você tem que estar preparado. Deus está falando, irmãos, como Deus está falando nesse altar, como Deus está falando conosco, como Deus está falando com você. Acorda, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, porque Deus quer te dar oportunidade. Nós tivemos agora, eu pedi um irmão da igreja para ir para mim, uma reunião com um deputado federal, aqui em Campos. Me convidaram, eu não pude ir porque eu tinha outro compromisso. Pedi o irmão para poder ir. Agora, esses dias, nós vamos sentar para tomar um café. Ele dizendo quantas coisas as pessoas têm direito e não sabem. Sabe por quê, querido? Deus está dando oportunidade. Só que os filhos de Deus estão dormindo e não acordam para poder ver que Deus está dando oportunidade. E entenda isso, olha o que o escritor aos Hebreus disse: também o homem está ordenado viver uma única vez, e depois disso o juízo. Ele está dizendo: acorda, acorda meu filho, acorda, você só tem essa vida aqui. Eliseu recebeu a carta, recebeu a capa, estava preparado. Outra coisa que atrapalha a oportunidade da nossa vida: negligência. Lembra o que está escrito em Jeremias 48:10? Diz assim: maldito é todo aquele que faz a obra do Senhor negligentemente. Olha o que Deus está dizendo: aprenda a fazer as coisas da forma correta, faça da forma certa. Olha o que Eliseu diz: Elias, eu vou, essa oportunidade veio para mim, eu agarrei ela. Só que eu vou dizer uma coisa para o senhor: eu não sou negligente com
com os meus cuidados, eu vou lá dar um abraço do meu pai, vou dar um abraço da minha mãe. Não está a mãe aqui, mas você foi para o pai, tinha mãe também, foi para a galera. Foi lá cumprimentar os pais, se despedir. Tem gente negligente, irmão. Tem gente relaxado no que faz. Deus te deu uma oportunidade num lugar, a pessoa quer fazer de qualquer jeito. Não, eu vou fazer de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, querido. Olha o que a Bíblia diz: se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Não pode ser relaxado, tem que fazer da forma correta. Não, pastor, eu só faço o que manda. Não, querido, faz além do que manda. Faz além. Tem gente que é relaxada em tudo, irmão. Vai limpar uma casa, joga poeira debaixo do tapete. Vai lavar um banheiro, só Deus para ter misericórdia. Tem que ficar empurrando para poder fazer as coisas. Não pode ser negligente. Você precisa entender. Olha o que esse rapaz faz. Ele: não, eu vou lá, vou dar um abraço do meu pai, vou dar um abraço da minha mãe. Por quê? Porque eu trabalhei esse tempo todo na roça com eles, honrando eles e trabalhando. Então eu posso ir lá, eu vou me despedir. E outra coisa, ele já tinha bois e tinha carroça. Fazia bem feito. Eu falo aqui na igreja, tem que fazer bem feito, irmão. Senão você vai perder a oportunidade. Sabe por quê? A fila anda. Ou faz bem feito ou vai ficar para trás. É a oportunidade que Deus está nos dando, e precisamos abraçar essa oportunidade. Precisamos pegar essa oportunidade e fazer virar na nossa vida uma realidade. Para poder finalizar, a Bíblia diz que Eliseu disse assim: eu vou matar os bois, eu vou queimar a carroça. Aí fez churrasco para a galera. Deus está falando sobre esse churrasco, quem sabe? Fez churrasco para a galera, queimou o carro. Sabe o que ele estava dizendo? Para essa vida eu não volto mais não. Deus está me dando uma oportunidade, eu vou abraçar essa oportunidade. É Deus que está me dando, eu vou agarrar a oportunidade. Você lembra do livro de Gênesis que nós lemos aqui no início? Deus pegou e mandou 2 anjos em Sodoma e Gomorra. Você leu comigo? Mandou 2 anjos. Chegou na casa de Ló e disse assim: Ló, você vai pegar as suas filhas, a sua esposa, e vocês vão sair dessa cidade. Ló aproveitou a oportunidade e disse: vamos. E o anjo disse assim: porém, quando vocês estiverem saindo, não olhe para trás, continue. A Bíblia diz que vai lá ele e a família, quando de repente, quem olhou para trás? A mulher. E a mulher morreu, porque ela só tinha uma oportunidade. Eu sei que Deus está falando com você nesta noite. Eu estou te dando uma oportunidade. Não olhe para trás, não retroceda. Jesus disse: aquele que toma a mão do arado e olha para trás, não é digno da minha seara. O apóstolo Paulo expressou dizendo, ele disse que ia além. Deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Ele estava dizendo: ninguém me faz perder essa oportunidade. Eu não sei se você se recorda de Gênesis capítulo 12. A Bíblia diz que Deus virou e falou assim: Abrão, você vai sair da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus estava dizendo: você vai sair da tua terra, vai sair do meio da tua parentela, e você vai ir para o lugar que eu vou te mostrar. Deus estava dizendo: nem pense em retornar. Porque o crente, querido, ele anda para frente. O crente não tem que retornar. O crente não pode viver de migalhas enquanto tem um banquete para ele. Olha o que Eliseu disse:
Olha o que ele fez: eu vou queimar essa carruagem, eu vou matar esse boi. Sabe por quê? Essa oportunidade que o Senhor está me dando, Senhor, eu vou agarrar ela com força, eu não vou olhar para trás. Para a roça eu não volto mais. Parece minha história. Para a roça eu não volto mais. Agora, Senhor, eu quero viver uma vida com o Senhor, eu quero ter compromisso com o Senhor. Ei, Senhor, ainda que venham as dificuldades da vida, eu estou firme, não vou olhar para trás, eu vou continuar caminhando, eu vou continuar vencendo, porque o Senhor é comigo. Fala para o teu irmão assim: qual a carroça que você deixou na sua casa? Fala: qual a carroça que te acompanha? Fala: qual a carroça que te acompanha, meu irmão? Fala: queima isso, que é para frente que se anda. Se coloque de pé, por gentileza. Carroça. E outra coisa, para testificar, eu vou matar os bois. Aí imagina Eliseu pensando, viu? Bom, se eu matar os bois, na época não tinha geladeira, eu vou ter que fazer outra coisa. Eu vou ter que chamar uma galera para comer. Aí ele falou assim: então eu vou chamar uma galera para poder comer a carne. Eu vou fazer um churrasco. Aí eu imagino Eliseu no meio da galera. Pessoal, você está doido, rapaz? Pegou tudo que você tinha, pegou a sua empresa, pegou os seus bois, acabou com tudo. Aí eu imagino Eliseu falando assim: o Deus que me chamou, não me chamou para viver de migalhas. O Deus que me chamou, Ele tem um banquete para mim. O que eu deixar para trás, ainda é pouco naquilo que Ele vai fazer na minha vida. Eu imagino o pessoal na festa: esse cara é de fé, esse cara é de atitude, porque ele não deixou nada para trás que o fizesse retornar. Eu vou deixar um númerozinho aqui no meu celular, porque agora você sabe, eu estou caminhando em Cristo, mas aquela mina vai explodir qualquer hora, mas ainda continua sendo mina. E aí, se eu me arrepender na igreja, eu volto a ligar para ela para dar uma saidinha. Fala para o teu irmão assim: isso é mina, vai explodir mesmo, e se explodir vai levar você também, meu irmão. Fala assim: não finge que não está entendendo não, que você está entendendo sim. Fala: chegando hoje na sua casa, fala para ele aí, irmão, chegando hoje na sua casa, vai apagando aqueles contatos e vai colocando louvores no celular. Fala: vai apagando os contatos e vai colocando ministração no celular, porque Deus não te chamou para viver de migalhas, Deus te chamou para viver um banquete. Olha o que Eliseu está dizendo. Irmão, nós precisamos disso. Precisamos de homens e mulheres que têm coragem de romper com o mundo e dizer: eu não vou olhar para trás, independente do que ficou. Você lembra da mulher de Ló? Eu imagino ela pensando assim: ficou um vestido, vou ter que buscar esse vestido. Se fosse na nossa época, ficou um tablet, um notebook, ficou um iPhone 11. Já tem o 12, né? Tem o 12? 13, foi 13, sexta-feira 13, já tem o iPhone 13. Eu deixei meu iPhone para trás, vou dar uma olhadinha. Sabe por quê, querido? O escritor aos Hebreus disse: também o homem está ordenado viver uma única vez, e depois disso vem o juízo. Toma juízo na tua cabeça. Chega em casa hoje, apaga esses contatos, tira esses filmes do teu telefone, joga essas coisas. Eu não estou mandando você jogar seu aparelho fora, que eu também não sou doido, mas tira essas imagens de lá. Ei, corta esses contatos, corta esse cordão umbilical com o mundo, irmão, e diga: a partir de hoje a minha vida é em santidade com Deus. A partir de hoje eu não vivo de migalhas, eu vivo no banquete. A partir de hoje eu não estou debaixo da mesa, eu estou sentado nela. É uma
oportunidade que Deus está te dando, meu filho. Em outras palavras, no linguajar campista, chuta que é laço. É uma oportunidade, querido. Eliseu disse: eu vou abraçar ela. Sabe por quê, querido? Deus sabe o seu futuro. Ele disse em Jeremias 29:11: eu bem sei o pensamento que tenho de vós, pensamento de paz e não de guerra, para vos dar o fim o qual lhe prometi. Então buscar-me-eis e me encontrareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Olha o que Deus está dizendo: ei, eu tenho um plano perfeito para a tua vida. Eu tenho um plano melhor para você. Não olhe para trás. Não fique com nada guardado no seu guarda-roupa. Aquele cordãozinho. Pastor, hoje eu estou com 40, mas ela me deu aquele cordãozinho quando eu estava com 15. Pelo amor de Deus, meu filho. Não, pastor, aquela camisa, o senhor sabe, jogou perfume nela. Ai, meu Deus. Fala para o teu irmão assim: você já é o bom perfume de Cristo. Fala: chuta que é laço, meu irmão. Fala: joga isso fora. Fala para ele: não viva de migalhas, enquanto Deus tem um banquete. Fecha os teus olhos aí em nome de Jesus. Fecha os olhos físicos e abre os olhos espirituais. Eu não sei o que você tem que cortar na tua vida. Eu não sei o que você tem que jogar fora. Mas o Espírito Santo te trouxe hoje para te dizer: quer uma libertação? Então comece a jogar. Quer uma libertação? Então comece a jogar isso fora. Ei, pastor, mas isso me custa muito. O senhor não sabe esse contato, quanto me custa. Querido, Eliseu virou e disse assim: eu vou queimar essa carruagem, eu vou matar esses bois, porque para esse lugar eu não volto mais. Se tiver que acontecer alguma coisa, é a minha família vir para Jesus comigo, e não eu voltar para o mundo com ela. Se tiver que acontecer alguma coisa, é os meus filhos vir para a igreja comigo, e não eu voltar para o pagode. Se tiver que acontecer alguma coisa, é a minha esposa vir para a igreja comigo, e não eu voltar para a bagunça. Se tiver que acontecer alguma coisa, eu não vou viver de migalhas, porque eu tenho um banquete, e eu vou viver esse banquete em nome de Jesus. Podem se frustrar, Oreamanasui Hanai, o que tudo pode, nenhum dos seus planos podem se frustrar. Segura um pouquinho. Tem um rapaz aí do lado do Vinícius, do seu lado, Vinícius. Coloca a mão no ombro dele para mim. Querido, enquanto aqui eu ministrava, o Espírito de Deus falou para mim: diga para ele, eu tenho portas a abrir para ele, portas grandes, que ele nem imagina eu tenho para poder abrir. Só que Deus, ele disse: deixa as migalhas e sente na mesa, porque o que eu tenho para você é muito maior do que você tem recebido. Aquilo que te convida, diz o Senhor, te atrapalha, mas Ele está dizendo hoje: ei, senta na mesa, porque as portas que eu tenho para abrir para você são portas grandiosas. Eu não te conheço, querido, de repente eu nunca te vi, mas o que Deus está me dizendo e mandou eu te dizer hoje: você está preocupado? Eu tenho portas a abrir, mas sente na mesa, fique na mesa, não olhe para trás, porque grandes coisas eu tenho para realizar na tua vida. Se você crê nisso, baixinho, e sabe que Deus está dizendo, abra suas mãos por gentileza, querido, as duas mãos, isso, fecha os olhos. Bota a mão no peito dele para mim, diácono Luiz. Oremanda suie hanagaya sai. O mekenabio sui hanayo so. Quantas perdas e quantas ainda você quer perder para poder ouvir a minha voz e entender que
que o que eu tenho para você é muito maior. Te trouxe aqui nesta noite para te dizer: tenho eu portas grandiosas para abrir para ti. E te digo mais: na tua área sentimental eu posso e vou agir também. Mas sente na mesa, ei, sente na mesa, porque grandes coisas tenho eu a realizar na tua vida. Sou eu o Senhor que me manifesto hoje para te dizer: tenho eu portas maiores para poder abrir, tenho eu a ajeitar coisas que você não conseguiria ajeitar. Mas te digo e te trouxe: senta na mesa, porque eu, Senhor, tenho coisas grandiosas a realizar na tua vida. E nesta noite eu entrego nas tuas mãos um rolo, dentro dele escrito: é uma oportunidade. Ou você abre e aceita, ou você mantém fechado e vai. Mas eu, Senhor, te digo: abrindo ela, as oportunidades também abrem, a família vai para o lugar, porque eu sou Deus, realizo, e quando falo, eu cumpro o que falei, diz o Senhor. Eu sei, Senhor, que tudo podes. Aleluia. Em suas mãos está, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é sua, e minha vida em suas mãos está, Senhor. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, você que sabe que Deus falou com você e quer aproveitar essa oportunidade, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Nós vamos orar pela tua vida. Deus está te dando uma oportunidade. Não estou te chamando aqui para aceitar Jesus, estou te chamando para abraçar a oportunidade que Deus está te dando. É só você sair do seu lugar e vir aqui à frente, e nós vamos orar por você. E bem sei eu que tudo pode, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua, em minha vida em suas mãos está, Senhor. Nenhum dos teus planos podem se frustrar, nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. E se passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. E se passares pelo fogo,
noite nós temos gratidão no nosso coração, ó Deus, porque Tu és o Deus das oportunidades. E nessa noite o Senhor, Pai, abre essa porta de oportunidade para aqueles que vieram à frente atender o Teu chamado, Senhor. Eu peço a Ti, Deus, que o Senhor visite os Teus filhos agora mesmo, que o Senhor os fortaleça, aquilo que for necessário renunciar, Deus, que o Senhor dê a eles força para renunciar, e eles venham, meu Pai, abraçar com toda a força a oportunidade que o Senhor tem dado nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e clamamos porque sabemos que Tu és um Deus fiel. Se o Senhor nos chama para um desafio, é porque ele já foi vencido e o Senhor apenas nos dá a oportunidade de participar. Pai, em nome de Jesus, fortaleça o Teu povo, fortaleça a Tua igreja nesse tempo, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus.